bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Juízes. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, aleluia! Bom dia, meu povo, um dia abençoado para todo mundo, para a glória de Deus. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 18. Vamos lá? Bom dia, Lu. Glória a Deus. Vamos lá, meu povo. Juízes 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos danitas estavam procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinham recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens entre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá, de Estaol, para espiar e explorar a terra, e lhe disseram: vão, explore a terra. Chegando na região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que está fazendo aqui? E o que pretende fazer nesse lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu tornei sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos o caminho para seguirmos. Se que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho que vocês está sob a vista do Senhor. Em 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz, sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com os outros povos. Então os 5 homens voltaram, seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: então o que dizem? Eles responderam: prepare-se, vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí preparados? Depressa, e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar o povo que não desconfiou de nada. A terra é ampla, Deus está entregando nas mãos de vocês, em um lugar que não falta nada, que não existe na terra. Então partiram dali, no meio da tribo de Danitas, e Zorá, e o Estaol e 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram, acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Manedã até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat-Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma escola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram, e 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram na entrada do portão. Porém, 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. E quando o sacerdote estava de pé à entrada do portão, os 600 homens que estavam armados com armas de guerra, quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Oh Deus! Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote numa tribo de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante
de si as crianças, o gato, seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás do filho de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que voltassem e pegaram a Mica. O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também meus sacerdotes foram embora. O que sobrou para mim? Vocês ainda me perguntaram o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Neste caso, você perderia a vida e os da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho e Mica, vendo que era mais forte do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas de Mica e que ele havia feito, e também o sacerdote dele. Foram a Laís, um povo que vivia em paz, sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que o livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinha contado aos outros povos. A cidade ficava no vale de Bet-Reob. E os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E eles chamaram de Dan, segundo o nome Dan. Seu pai era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonathan, o filho de Gerson, o neto de Moisés. Ele e os seus filhos foram sacerdotes na tribo dos Danitas, até o cativeiro do povo. Assim, pois, as imagens de esculturas feitas por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa esteve em Siló. Eu quero ler de novo o início, só para vocês verem uma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel, e as tribos dos Danitas estavam procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinham recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas da família da sua tribo, homens valentes de Zorá e Estael, para espiar e explorar a terra. E lhe disseram: vão e explorem a terra. Chegando à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, ali pernoitaram. E ali eles conversaram com o sacerdote. Vocês lembram que estava passando um menino na rua? E aí Mica, que era um idólatra, veio e falou assim: quem é você? Eu sou o levita. Então pronto, vem ser sacerdote da minha casa. Sabe qual é o problema? Quando você simplesmente quer ser um sacerdote que não está segundo a palavra, você faz o povo todo perecer. E aquele menino que não era sacerdote coisa nenhuma, foi instituído, porque assim é com a idolatria. Você é levita, então você é sacerdote. Você sabe? A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode prender o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é enorme. Deixa eu contar para vocês como que Deus se comunica. No Antigo Testamento, que é onde a gente está lendo agora, Deus se comunica com o povo através do amor. É Deus da guerra, é o Deus que vence a guerra, é o Deus que ama, é o Deus que dá despojos, né? Esse é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o Deus Jesus Cristo, que é a palavra viva. 1 João 5,7 diz que existem 3, o Pai, o Espírito e a palavra. Então, Jesus Cristo, a palavra ressurreta, ele vem aqui e ele vem nos revelar o amor do Pai. Então, nós nos comunicamos com Cristo quando a gente lê as Escrituras. Então, quando eu estava lendo, nós estávamos nos comunicando, interagindo com Jesus. E existe a grande obra do Espírito Santo. Lá em João 16, Jesus diz: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, sabe por quê? Porque se não for, ele não vem. Se não for, o meu Espírito não é derramado sobre vós. A obra que o Espírito de Deus tem para fazer é enorme. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Jesus ainda diz que ele irá nos indicar o caminho da verdade, da justiça e do juízo. A verdade, ela é comprada por um alto preço. Provérbios 23, versículos
Provérbios capítulo 23, versículo 23, diz que a verdade, a sabedoria, a prudência e a inteligência, elas são compradas. Elas são compradas por um alto preço, um preço de sangue. Eu e você precisamos de ter a consciência de quem é Jesus. Eu e você precisamos saber o que é a verdade. Porque se eu e você não buscarmos a verdade, nós vamos andar como Mica, como esse povo de Dan. Eles foram lá, pegaram a orientação com o sacerdote, que nem era um sacerdote ungido. Foi Mica que achou ele no meio do caminho, sabe? Ah, vem cá, você é levita, então agora você vai ser sacerdote. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele sacerdote disse, pode ir. O Senhor é contigo, pode ir. Eles foram lá e viu que tudo estava dando certo. Eles voltaram na casa de Mica, pegaram o sacerdote, pegaram os ídolos, pegaram a história e falaram assim, você agora vai ser sacerdote da tribo. Meu Deus, quando você institui alguém sem unção, você atrai a falta de graça sobre si. Aquele povo trouxe um ídolo e ídolos para a casa de Deus. Aquele povo trouxe um sacerdote que não era ungido para a casa de Deus. E aquele sacerdote que não era ungido, e aquele povo que não era consagrado, e aquele povo que o Deus dele passou a ser os ídolos que foram feitos das moedas que Mica roubou da mãe. Meu Deus do céu. Ali passou a ser o altar deles. Daqui a pouquinho a gente vai ver que vai rolar uma maior confusão nos próximos capítulos. Vocês vão ver. Sabe por que vai rolar a maior confusão? Vai rolar a maior confusão, queridos, porque não existe a possibilidade de eu e você fecharmos acordo com as obras do inferno e alcançarmos bom êxito. Eu e você precisamos de entender que ou o nosso coração está rendido ao Senhor, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, ou a gente não vai se encontrar com Cristo. Deixa eu contar para vocês, Deus ele reside num lugar físico, sabia? Como assim, Helena? E este lugar tem um nome, e o nome dele é santidade. Deus reside num lugar, o nome deste lugar é santidade. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14, no que for possível, no que concerne a você, tenha paz com todos e tenha santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se ninguém vê o Senhor, significa que eu preciso de santidade para ver alguém. Se eu tiver santidade, eu vou me encontrar, sim, porque lá em Tiago diz que o Senhor está perto. Ele está perto. Ele está a uma santidade de distância. Na hora que você e eu estivermos em santidade, nós veremos o Senhor. Não adianta. A gente pode consultar quem quiser. A gente pode ir aonde quiser. A gente pode fazer o que quiser. Se eu e você não tivermos o coração rendido ao Senhor, se nós não estivermos a uma santidade de distância, se a gente não buscar o lugar físico que é onde Deus mora, que é no lugar de santidade, nós não veremos ao Senhor. Vocês vão ver a confusorê que esse levita trouxe para a tribo de Dan, os próximos capítulos. Justamente porque ele não era um levita consagrado por Deus, ele era um levita que simplesmente assumiu um lugar que Deus não instituiu. A Bíblia diz que o diabo ele se reveste de anjo de luz, que ele não é mais, mas ele se veste. E ele quer enganar, inclusive os eleitos. Poliana, como que eu posso fugir das astutas ciladas do diabo? Escolhendo sempre a palavra. Agora, como que escolheremos a palavra se não sabemos a palavra? Entende? Estude as Escrituras, mergulhe nas Escrituras, viva as Escrituras, vivencie as Escrituras, leia as Escrituras, peça a revelação das Escrituras. É a palavra quem vai nos indicar o caminho, é a palavra quem vai nos indicar a verdade. Agora, existem muitas pessoas que vivem enganadas por um evangelho falso, por um evangelho que não tem como base a palavra. Sabe por quê? Porque elas preferem escutar a voz de homens e não a voz de Deus, porque a voz de Deus requer disciplina.
A voz de Deus não requer só disciplina, ela requer disciplina e coragem. Ela requer disciplina, coragem e discernimento do Espírito Santo. E para ter discernimento do Espírito Santo, só conseguimos ter com santidade. O temor ao Senhor é o que vai mudar a minha vida e a sua vida. O dia que você passar a temer o Senhor, o dia que eu passar a temer o Senhor, a nossa vida será transformada. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos encontre neste lugar. Hoje talvez não estejamos no lugar físico que o Senhor quer que a gente esteja. Eu sei que o Senhor age no caminho da santidade, mas que nessa manhã o nosso coração seja achado por Ti. Assim, quando amanhecer e as Tuas misericórdias foram renovadas, renova a Tua graça sobre a nossa vida. Espírito Santo, nos conduza ao caminho da verdade. Senhor, em nome de Jesus, não buscamos da voz de homens, mas buscamos da voz de Deus. Nos conduza ao caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe qual é a maior busca que você precisa ter? E sabe qual é a maior busca que eu preciso ter? O caminho da verdade. Toma cuidado com os enganadores do nosso coração. Cuidado. O Senhor, Ele quer te achar onde você está. Mas você vai precisar de se santificar. Pergunte ao Senhor: Senhor, minha vida tem te glorificado? As minhas histórias têm te glorificado? A minha existência tem te glorificado? Porque se você tem glorificado a Deus, você está no caminho certo. Não queira agradar homens, queira agradar o teu Deus. Não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o corrói, mas juntem, pois, tesouros no céu, onde ali você vai estar no lugar que vai emanar leite e mel. Ali você vai pisar em ruas de ouro, portões de pérolas. Ali será extraordinário. Viveremos para toda a eternidade uma glória sobrenatural. Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos de amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. O ponto de partida é amar o Senhor Deus de todo o nosso coração. Ali estará a nossa herança. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, esteja a postos que nós estaremos aqui de novo para continuar o nosso devocional, nossa entrega ao Senhor. Não a deuses falsos, mas é o Senhor, nosso Deus. Meu povo, Deus abençoe e até amanhã.